Novamente, bom dia, feliz sábado. Good morning, happy Sabbath. Confesso que todas as vezes que a gente recebe esse convite, Deus está no comando de tudo. E não sou merecedora, muito pelo contrário, eu sou trapo de imundície, como diz a própria palavra de Deus. Mas eu tenho me esforçado e o Senhor sabe disso. I know every time I'll be asked to speak, it's something that is not very easy, but I know God always used me and helped me to say His word. E hoje, coincidentemente, infelizmente, é um sábado que eu já vou sair daqui com o coração um pouco apertado, porque eu não vou poder mais estar com os irmãos todos os sábados, coisa que para mim tem sido maravilhoso, muito bom. Unfortunately, this is the last Sabbath that I'm here, and this is something that is very hard for me because I'm used to be with you every Saturday, but now I can't, unfortunately. Como Deus tem usado vocês para tornar a minha vida aqui mais feliz e mais fácil. But I know God has used you to make my life easier in this city. Bom, já fizemos uma pequena introdução sobre o que vamos falar hoje na escola sabatina. Não que isso tenha sido proposital, já foi a inspiração divina. I know we had a little introduction of this message in the Sabbath school lesson, but it was not on purpose. Well, I know God, guide us in this. E eu agora quero fazer uma pergunta e eu peço, por favor, que vocês participem e sejam muito sinceros, por favor. I'm going to ask you a question, but I want you to participate and be sincere in your answer. É muito importante que todos participem mesmo. It's very important that everybody participate in this. Ok. Se Jesus voltasse agora, If God comes back right now, Jesus voltando agora, Jesus comes back right now, como a Bíblia fala, vindo dos as céus, the Bible promised, coming from heaven, eu preciso que, por favor, sejamos bem sinceros e levante a mão quem pensa e quem crê que seria salvo. I want you to be sincere and raise your hand if you believe Mantenha as mãos, that por you're favor. going to be saved if He comes right now. Amém. Eu vejo que muitos, mas não Amen. todos. Amen. I know some hands, but not everybody. Yes. Depois vamos falar sobre isso no decorrer do sermão. We're going to talk about that more in this message. Mas o tema de hoje, eu orei e pedi a Deus que me orientasse o que Ele queria que eu dissesse nessa manhã, já que eu não tinha nada preparado. I prayed and asked God to help me to choose the subject this morning, since I was not prepared. E eu senti Deus falar comigo que eu deveria falar por uma coisa que eu necessito. I felt that God asked me to tell about something that I need. E eu necessito entender um pouco melhor e praticar isso. I need to understand a little more about that and practice. Hoje o tema é a fé que precisamos. Today the subject is the faith that we need. Então, do jeito que nós estamos, de forma confortáveis, não precisa fazer nenhum movimento, mas com total reverência à palavra de Deus, eu vou pedir que possamos ver, vamos fazer uma oração e vamos abrir as nossas Bíblias, mantê-las abertas em Hebreus 11, ok? Todos com a Bíblia aberta em I'm going Hebreus to ask 11. you to open your Bibles in Hebrews 11, and we're going to pray before we read the Bible. E eu vou convidar os irmãos para que nós possamos fazer uma oração rápida e breve neste momento. Querido Deus, ao abrirmos a Tua santa palavra,
Heavenly Nós Father, queremos open abrir your também nosso holy coração word. e a We nossa want to mente open also para our que heart podemos and our compreender mind o que o Senhor quer nos dizer to nesta manhã. comprehend E everything you para want que, to tell Senhor, us nós this possamos morning. sair daqui ao final And for diferentes do us que entramos. to leave this place Através do Teu different Santo than Espírito, when we nós came here. possamos compreender, Through your Holy aceitar e Spirit, praticar o que aprendemos nesta manhã. help us, God, to understand and accept everything is being said this morning. Obrigada, Senhor, pelo Seu perdão. Thank you for your forgiveness. Em nome de Jesus eu te In agradeço. Jesus' name Amém. we pray. Amen. Então, irmãos, estamos em Hebreus 11 e eu fiz uma pergunta. Quando eu fiz a pergunta, não estavam todos aqui, mas eu vi que não foi unânime, né? Então eu acho que nós devemos conversar um pouco melhor sobre isso. Mas vamos lá. Quando nós falamos sobre fé, When we talk about é uma faith, palavra pequena, it's a fé. small word, faith. E como que a fé hoje ela tem sido aplicada na sua vida, na nossa vida, na mídia e entre as pessoas? How faith is applied in our lives, in the media, in the lives of other people. Eu procurei, antes, claro, de saber a resposta na Bíblia, Before to see the answer in the Bible, eu procurei no dicionário. Eu fiquei curiosa. I was curious and I looked in the dictionary. Eu fiquei curiosa e fui até o dicionário e procurei o que na concepção humana, como que o homem enxerga a palavra fé. I was looking at the dictionary and my goal was to see how man tell us about faith. Se eu sou uma pessoa que eu não sou cristã, ouço a palavra fé e recorro ao dicionário. Supposedly, if I'm not a Christian people and I was just looking in the dictionary to see the word faith, Eu encontrei o seguinte: this is what I found. fé. Faith. Significado de fé é substantivo feminino, crença. Thus, what faith means, it's a substantive feminine belief. Convicção intensa e persistente em algo abstrato que para a pessoa que acredita se torna uma verdade. It's an intensive and persistent conviction in something abstract for a person that believes in the truth. Religião, maneira através da qual são organizadas as crenças religiosas. A primeira das 3 virtudes próprias da teologia: fé, esperança e caridade. Religion is the way through the organizations and beliefs. The first of the 3 is faith, hope and charity. Então é essa a concepção de uma pessoa que quer saber o que significa fé. Vai no dicionário e encontra isso. So this is the conception that for the person that looks for faith, and that's what they found. Irmãos, me perdoe, eu peço um pouco desculpas, porque eu normalmente quando eu prego, eu não tenho um tradutor. E hoje eu estou tendo, porque nós temos uma pessoa conosco que é muito bem-vindo e ele não fala o português. Então, por favor, compreendam. I want you to forgive me because I'm not used to preach with somebody translating, but because today there is somebody here that doesn't understand Portuguese, so I'm having the translator. Então, quando eu falo de fé, eu tenho essa resposta no dicionário. Mas quando eu procuro a Bíblia, eu também tenho outra resposta. I have another answer about faith. Que eu vou convidar os irmãos para lermos juntos novamente. So now Hebreus 11, 1. I'm going to invite you to open your Bible in Hebrews chapter 11, verse 1. Ok. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem.
Now, faith is confidence in what we hope for, and assurance about what we do not see. Logo, eu tenho duas concepções sobre fé. So now I have two conceptions about faith. As pessoas dizem que fé é acreditar no abstrato. People say faith is belief in the abstract. A palavra de Deus me diz que fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas é uma coisa, existe. But the Bible says that it's something that we believe, something that we don't see, but exists. E como que você vê hoje a fé sendo aplicada? How can you see, how can you tell the faith is applied today? Certa vez eu ouvi pessoas indo a um determinado lugar, aonde lá dizia, creia, tenha fé, você precisa devolver $10 que você vai receber $20 depois. One day I went to a place and people was telling, have faith, believe, because you're gonna give $10 and receive 20. O valor é fictício e a história não aconteceu aqui na América, foi no Brasil. This is something that didn't happen in America, it was in Brazil. E quando essas pessoas doaram aquele dinheiro com fé, e o dinheiro não voltou em dobro como aquele homem havia dito. And when people gave that money with faith and the money didn't return double like the man promised. E aí as pessoas voltaram até aquele homem e perguntaram, mas você disse que se eu tivesse fé eu iria dar o meu dinheiro e que a minha fé iria fazer com que eu recebesse um dinheiro o dobro do que eu dei, e isso não aconteceu. Por que que isso não aconteceu? The people went back to that man and said, why did you say that I was going to give you that money and receive double, but it didn't happen? Why? E ele respondeu que é porque a fé era pequena. He replied that the faith was small. Mas a palavra de Deus diz, e se eu tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, eu posso transportar uma montanha. But the Bible says, if you have a faith with the size of a small seed, of a mustard seed, you can transport a mountain. Ainda estamos falando sobre fé, ok? We're still going to talk about faith. Mas eu quero perguntar uma coisa a vocês. But I want to ask you a question. Vocês já ouviram falar na palavra fideísmo? Fideísmo, perdão, fideísmo. Have you ever heard about the word fideism? I think so. Por favor. Fideísmo é o substantivo masculino, doutrina teológica que, desprezando a razão, preconiza a existência da verdade absoluta fundamentada na revelação da fé. It's a theology doctrine that it doesn't believe in reason, it doesn't believe in rationalism, and it's also the truth, the absolute truth. It's based on the revelation and the faith. Então o que eu estou apresentando nessa manhã, louvado seja Deus, através do Espírito Santo de Deus, é que nós temos a palavra fé, que nós dizemos conhecer, que nós dizemos ter. Por outro lado, nós temos o fideísmo, que é uma fé, que é uma doutrina teológica desprezando a razão, que preconiza a existência da verdade absoluta fundamentada na revelação e na fé. So what I'm presenting today is faith in one side, what is the Bible tell us, and also on the other side, this kind of faith they call fideism, which is something that you believe not in faith actually, but in rationalism. Precisa ficar muito claro nesta manhã para nós, para mim, para vocês, o significado real da palavra fé. O que é fé? Fé. O que é fé na nossa concepção? Será que é o que o dicionário fala? You have to be clear in your mind
that what is faith for you? Is it exactly as the dictionary describes, or if it's something that you really feel inside of you? Será que é essa doutrina de acreditar no abstrato, algo que não existe? Do you think it's like the doctrine that believes in the abstract, the things that doesn't exist? Eu realmente preciso que vocês pensem junto comigo. Eu estou colocando a nós para pensarmos juntos sobre isso. I really want you to think about that. I want you to think together and understand about that. A palavra de Deus é ampla e muito eficaz nas nossas vidas. The Word of God is ample, is big, and very efficient in our lives. Eu, se tivesse que definir hoje para minha vida a Bíblia em um versículo, eu teria. If I could define in my Bible this about the faith, I would do it. João 3,16. John 3:16. O que diz João 3,16? What says John 3:16? Exatamente. Que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. It says, "For God so loved the world that he gave his own one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life." Eu vou ler novamente esse versículo. Eu peço por favor que os irmãos acompanhem junto comigo. I'm going to read this verse again. I want you to follow me. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. For God so loved the world that he gave his one and only Son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Logo já surgiu uma outra palavra aqui, importante, crer. There is another very important word that we see here, believe. E aqui diz que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. It says that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. Então basta eu crer que eu vou ter a vida eterna? So I just need to believe to have eternal life. Eu estou perguntando, igreja. I'm asking you a question. Segundo a Bíblia, Sim. Mas o According to diabo Bible, também creu yes. lá em Tiago, fala isso. But also, Vamos lá em Tiago. but the Bible says also in James that Satan also believed. Por favor, Tiago 2,19. Let's look at James chapter 2:19. Vamos lá, Tiago 2,19. James chapter 2 verse 19. Quem achou pode ler para mim, por favor. Tu crês que há um só Deus, faz bem. Também os demônios o creem e estremecem. You believe that there is one God, good. Even the demons believe that and shudder. E agora? Mas não obedeciam a Deus. E agora? And now Agora tem um detalhe muito importante que eu vou falar para vocês. is a very important detail that I'm gonna tell Muito you. importante. Very important. João 3,16 está num contexto em que Jesus fala a Nicodemos. John 3:16 is in a context that Jesus was talking to Nicodemus. Nicodemos precisa nascer de novo. Nicodemus, he said, you need to born again. Mas como nascer de novo? Eu já sou grande. Como assim? But how can I be born again if I'm a grown man? Nicodemos, você precisa ser um novo homem. Nicodemus, you need to be a new man. Yes. O novo nascimento de Nicodemos, ele poderia voltar pro ventre da mãe dele? To be born again, could Nicodemus come back to his mother's womb? Poderia, não? Não. Could be or not? O que Nicodemos Não. precisava ter? What Nicodemus need Nasceu do to Espírito. have? Ele precisava de ter fé. He needed to be faith, to have faith. Crer é o que nós vemos. Nós cremos no que nós vemos. We believe what
in what we see, in what we can see. Fé não é abstrato, porque nós quase podemos ver a Deus. Faith is not abstract because we almost could see God. Existe um ditado popular que diz, ver para crer. There is a saying that it says, see to believe. Jesus diz que você precisa crer para ver. Jesus said, you need to believe to see. A fé ela é racional. The faith is Se a fé não é racional e você passa a acreditar no abstrato, é fideísmo. If the faith is not with the reason, you can't believe. It's not faith. It's fideism. Yes. A fé também a palavra de Deus nos diz também que nós somos justificados pela fé. The Word of God says that we are justified by faith. E quando eu olho para mim, eu vejo que eu não tenho como ser salva. And when I look at me, I see that I can't be saved. Mas quando eu olho para Jesus na cruz, But when I look at Jesus on the o cross, sacrifício dele na cruz, the sacrifice that He made on the cross, eu creio I believe. que é impossível não ser salvo. I believe that it's impossible to not be saved. E hoje a ciência pode comprovar a veracidade da Bíblia. And the science today could prove the truth that is in the Bible. Então por que a minha fé é abstrata? And why my faith is abstract. Nós temos Michelson Borges, nós temos Rodrigo Silva, We have Michelson Borges, Rodrigo Silva, arqueólogos, cientistas, estudantes da arqueologia fundamentada na palavra de Deus. archaeologists, scientists that was found was based in the Word of God. O dilúvio existiu, a ciência comprova que em algum momento a terra foi inundada por água. The big flood exists. The science proved that one day all the earth was submerged in water. Então nós temos que ter a convicção de que a nossa fé ela é racional. So we have the conviction that our faith, there is a reason for our faith, is rational. Porém, Jesus continua dizendo, se credes verás a glória de Deus. And Jesus still saying, if you believe, you can see the glory of God. Quando nós falamos em exercitar nossa fé, nós temos três coisas que nos ajudam a fazer isso. When we talk about exercising our faith, there's three things that help us to do that. Porém, Deus, na sua infinita sabedoria e amor, Ele sempre pede para que nós participemos de algo. Ele não quer fazer sozinho, Ele quer que nós estejamos juntos. But God, when He tells us about those things, He asks us to participate with Him in this faith. He wants us to be together with Him. Pense em algum momento quando você esteve numa situação, eu já vivi uma situação assim, não foi nada agradável. Think about a moment when you have a situation like that. I was in a situation like that and was not very happy. Aconteceu um incidente comigo e naquele momento eu pensei que eu ia morrer. Something happened to me and by then I thought that I was going to die. Eu estava morrendo, eu podia sentir isso. I was dying, I could feel that. E eu pedi a Deus que deixasse que eu sobrevivesse, por favor, que eu não queria morrer naquelas condições, daquele jeito, daquela forma. And I asked God, help me because I don't want to die in this situation. E houve um milagre. And a miracle happened. A minha fé foi necessária naquele momento. My faith was very necessary on that moment. Mas eu estava pedindo algo para uma pessoa que é real na minha vida. But I was asking something real to somebody real in my life. A segunda coisa que nós podemos exercitar nossa fé é contemplando a natureza. Another thing, the second thing that we can see and exercise our faith is looking at nature. A fotossíntese, a metamorfose de uma borboleta. Transformation of a butterfly is something that we could see.
como que seria fácil para mim, como é muito mais fácil para mim acreditar e crer que existe um ser superior que é o meu Deus, o nosso Pai, que criou tudo perfeitamente em ordem, tudo minuciosamente elaborado nos mínimos, pequenos detalhes, mecanismos fantásticos, incríveis que o homem não pode reproduzir. How can we don't see God in all the meticulous things and transformations and all the everything that He elaborates, He prepared to us that we could see in nature? Vejam bem, irmãos, eu não estou aqui dizendo que eu tenho que ver para crer. Eu só estou dizendo que o nosso Deus, o nosso Pai, Ele é real. Brothers and sisters, I'm not telling you that we need to see to have faith. I'm just telling you that God is real. E eu sei que você sabe disso. I know that you know that. Mas às vezes nós precisamos de relembrar essas coisas diante de alguns fatos ou coisas que ocorrem no nosso dia. But sometimes we need to remember when something happened in our everyday life. A terceira sugestão, a terceira coisa que eu aplico para a minha vida, para exercitar a fé, é a transformação que houve na minha vida. The third thing that I want to tell you is the transformation that happened in my life. Eu converso com Deus, eu converso com Jesus. I always talk to Jesus. I'm always talking to Him. E Ele me ouve, eu tenho certeza And I disso. know He listened to me. I'm very confident with Nem sempre as coisas acontecem no momento e na hora que eu quero, mas coisas maravilhosas têm acontecido mesmo diante de muitas dificuldades. And not every time things happen the way that I expect, but I know that it's always happened the way that God wants and God provides to me. Eu posso afirmar para vocês que o foco da nossa fé tem que ser em Jesus. O sacrifício dele ali na cruz tem que ser o foco da minha fé. I know we need to be focused on the sacrifice of Jesus on the cross, and that's what I need to be focused on. Todos aqui conhecem aquele momento em que houve a tempestade, que os apóstolos estavam no barco e que Jesus andou sobre as águas, ok? We all know that what happened with the disciples when they were in a boat and a storm came and they were afraid. We remember that passage, right? Naquele momento, Pedro e todos os outros ficaram assustados e quando eles reconheceram, Pedro se propôs a ir andar na água, né? E Jesus falou, venha, venha. On that moment, Peter wants to walk on the water like when he saw Jesus walking on the water, and he asked Jesus if he could go, and Jesus said, "Come." You can. Pedro viu. And Peter saw. Ele confiou. He trusts. Ele teve fé. He had faith. Ele obedeceu. He was obedient. Tudo bem com isso. E ele foi. Só que em algum momento ele olhou para ele. But sometimes, somehow, he stopped looking at Jesus. Eu imagino que Pedro sentiu a tempestade, o vento forte e pensou, mas eu vou afundar, porque ele viu, eu vou afundar. I think what happened to Peter is suddenly he thought, I'm gonna sink, because he was looking at him and his possibilities. Ele estava com Jesus na frente dele. He had Jesus in front of him. E ele olhava para Jesus, ele estava sobre o mar. He was looking at Jesus and he was walking on the water. Quando o vento o incomodou, ele ficou com medo. And maybe the wind came, he was afraid. Ele desviou o olhar. And then he was not looking at Jesus anymore. E quantas vezes nós pegamos a fé que deveríamos focar em Jesus e desviamos? How many times it happened to us that we should be focused on Jesus, and we are not? Algumas palavras, alguns livros de autoajuda, tudo bem, eu não quero
ser intransigente, mas a força vem de você, você vai conseguir, você pode, você consegue, você, todo o tempo você. I know that a lot of people tell us about help yourself, to believe in you, and people say you can, you do, you can. This is something that helps, but it's not actually almost like E pela misericórdia e graça de Deus, você realmente consegue. Se você trabalha, você tem dinheiro. Se você estuda, você pode ser bem sucedido. Você pode até ter algum sucesso aqui. Mas o que eu estou falando não é para essa terra. Eu estou falando do lar celestial. I know that you can do a lot of things. You can be intelligent. You can do. You can help yourself. But I'm not talking about what you can do. E para eu herdar esse reino dos céus, como diz lá em João 3:16, eu preciso ter fé e focar em Jesus. Because if I want to go to the kingdom of heaven, I have to focus on Jesus. Em Hebreus 11 nós podemos ver os exemplos de fé: Abel, Enoque, Noé, Abraão. Hebrews chapter 11, we can see many examples of faith, like Abel, Abraham, Moses. Eles eram pessoas como nós. They were people like us. Eles não tinham superpoderes, eram mais fortes ou estavam em alguma situação mais privilegiada do que nós. They didn't have superpowers. They were not superheroes. They didn't have more privilege than us. E eles pecavam. They were sinners. Eles pecaram, They sinned. mas eles não eram pecadeiros. But they were not sinning all the time. Esse é o detalhe das nossas vidas hoje, para podermos complementar essa fé. Nós somos pecadores, é impossível, é inevitável, mas nós não podemos e não devemos ser pecadeiros. That's what we need to focus today. We have to recognize that we are sinners, but we are not sinning all the time. Eu vou exemplificar isso melhor. I'm going to give you a better example of that. Se eu peco, eu me arrependo. E a palavra de Deus diz que se eu me arrepender, eu estou salva. If I sin and repent, the Word of God says that if I repent, I'm saved. Mas para isso eu tenho que ter muita fé. But I need to have a lot of faith. E olhar para a cruz And look at the cross e entender and understand que os meus pecados são perdoados pelo sacrifício de Jesus na cruz, então eu posso ser salva sim. that my sin is forgiveness because of the sacrifice of Jesus on the cross. So I could sin. Pecadeiro é quando você fica no pecado e está lá e o diabo fala, pode ficar aí que você não tem jeito, continua fumando, continua bebendo, continua fornicando, continua adulterando, você não vai conseguir, você tem que ficar aí, Jesus está cheio de graça para você, lá no finalzinho você pede perdão e tudo bem. But Satan always is telling us, you can sin, you can do whatever you want, you can stay where you are, you can do bad things every day, that you're going to be okay. Então eu estou dizendo que para eu ser salvo eu tenho que parar de pecar, isso é impossível. But I'm saying that if I have to be saved, I have to stop sin. That's impossible. Porém eu só sou justificada pela fé, aceitando a graça e o perdão de Deus e buscando uma vida de santificação diariamente. But I'm justified by faith if I look for a sanctification every day in my life. E no processo de glorificação, quando seremos transformados, é que vamos deixar de sermos pecadores. In this process of glorification, when we stop sin, we're going to be we're not going to sin anymore. When we have this final comeback of Jesus. A fé é o veículo, o meio de nós nos comunicarmos com a graça de Deus. Não basta somente crermos. It's not enough only to believe.
We need to have faith. Nós devemos ter muito cuidado quando pegamos a Bíblia e pegamos um único versículo e não tentamos entender todo o contexto, o porquê que Jesus está falando naquele momento, daquela forma para nós. We have to be careful when we look only one verse in the Bible and we don't look at the context that verse is. Vocês entendem agora quando eu digo que não basta só crer, Can porque you até o diabo understand creu? right now that it's not enough only to believe because Satan also believes. O perdão de Deus é pela graça, misericórdia e boa vontade dele. The forgiveness of God is for His grace and for His will. Precisamos dar uma resposta para recebermos. Isso é, aceitar o sacrifício de Jesus na cruz. We have to answer like accepting the sacrifice of Jesus on the cross. E para isso eu preciso ter muita fé. And for that I need to have a lot of faith. Ou uma fé pequena. One small faith. Eu preciso ter fé. I just need to have faith. E acreditar que eu estou realmente arrependida dos meus pecados e que eu sou perdoada. And believe that I really repent my sins and that I be forgiven. Se nós acreditarmos que os nossos pecados são maiores que a graça e misericórdia de Deus por nós, nós estamos dizendo que a graça de Deus é menor que o meu pecado. If I believe that I can't be saved because I have my sinners are bigger than the grace, then I'm saying that the grace is not enough to cover my sins. A salvação é um presente de Deus e para nós recebermos, nós temos que ter a nossa fé estabelecida, uma fé transformadora, não uma fé baseada no abstrato. Is a gift from God because it's not something that abstract, but it's something that is real. Certa vez eu conversava com uma amiga, isso já faz alguns anos, por mais de uns 25 anos. I was talking to a friend. It was more than 20 years ago. Ela não acredita em Deus, ela é socióloga com doutorado, muito inteligente. She doesn't believe in God. She has she's a doctor in sociology. Eu estava iniciando a minha vida cristã e com algumas dúvidas. I was just starting to have my Christian life and I had a lot of doubts. E quando nós começamos a conversar, ela veio falar comigo de Big Bang. And when we started our conversation, she was talking about the Big Bang. E que tudo aconteceu através de uma grande explosão. And everything happened because of an explosion. E eu disse a ela, And I told her, me desculpa com todo respeito a todos os doutorados e mestrados. I respect all the doctors and all the study that you have. Você quer me convencer de que havia algo que bateu, explodiu e tudo saiu tão perfeito assim? But you want to convince me that everything in just an explosion, everything happened so perfectly, like we see now. Realmente isso não me convenceu. But really, I'm not convinced with that. Depois de alguns anos já na faculdade, eu fazia engenharia de produção no Brasil. But after some years, I was in college doing production engineering. E ali fui abordada novamente com esse assunto. And then again, I was in front of somebody talking about the same thing. Claro que eu não entrei numa discussão porque nós devemos respeitar a opinião de todos e amar a todos. I was not discussing with them because we need to respect everybody. Mas realmente isso não me convenceu. But I was not convinced. O que eu quero dizer para vocês, irmãos, nesta manhã, What I want to tell you, brothers and sisters, this morning, é que a minha fé ela não é abstrata. that my faith is not abstract. Eu creio em Deus. I believe in God. Isso é um fato. This is a fact. Nós não podemos dizer, quando sermos abordados, não, eu creio porque eu tenho fé. Mas fé em quê? But we can't say I just have faith, because I have faith in what?
Isso é fideísmo, irmãos. This is fideism. Deus, ele é existente, ele é único, ele é perfeito e ele está aqui agora conosco. Jesus is perfect, God is perfect, and He is right now with us. Mas as pessoas tendem a tentar falar para você que não, However, people try to say no. que você é pecador, You're a sinner, que você faz tudo errado you do everything e que wrong, você não será salvo. and you're not going to be O saved. céu é muito bom para você, você não merece estar lá. Heaven is too good for you. You don't deserve to be there. Mas Jesus diz ao contrário. But Jesus says something different. Ele diz, você pode. He says you can. Eu morri na cruz para salvar você. I died on the cross to save you. Eu quero salvar você. I want to save you. Creia em mim. Believe in me. Tenha fé. Have faith. Eu farei o resto por você. Você só precisa se esforçar e dar o I'm primeiro going to do passo. all the rest for you. You just need to do the first step. Não foi em vão Jesus dizer que iria nos preparar um lugar. It's not in vain that Jesus said, that told us that He would be prepare a place for us. Nós precisamos ter a convicção de que pela fé nós cremos no perdão dos nossos pecados e na nossa salvação. We have to have the conviction that we're gonna have the forgiveness of our sinners and our sins, and also to be saved. Abel, Noé, Abraão, exemplos de fé, eles também erraram como nós, como eu já disse. Abraham, Noah, they also had faults. They were wrong sometimes, like us. Mas eles tiveram fé e creram que os pecados são perdoados e que realmente nós podemos ser salvos. But they had faith and they believed that the sinners that they had were forgiven and they could be saved. Eu preciso fazer a mesma pergunta que eu fiz no início, quando eu perguntei se Jesus voltasse naquele momento, se você seria salvo, se você acha que você seria salvo. Alguns disseram que não. The question, I need to ask you the same question that I asked in the beginning, that if Jesus comes back right now, you're going to be saved. Alguns não levantaram a mão Some of them didn't raise their hand. E agora eu pergunto novamente. Now I'm going to ask you again. Mediante a essa fé racional, Looking at the faith that you can think right now. ao entendermos o que é fé e o que é fideísmo, Understanding what is faith and what is fideism. ao dizermos que realmente cremos que estamos aqui e que fomos criados por um Deus que minuciosamente elaborou tudo da melhor forma para nós, Saying that Jesus and this God created us and all the meticulous things that He created to us, demonstrating His love to us. e que Ele enviou o seu único Filho And para sent morrer na cruz pelos meus e pelos seus His pecados, one pelos and nossos only pecados. Son to die on the cross for our sins. E que se eu me arrepender, And if I repent, verdadeiramente eu sou salva. I'm truly saved. Então eu vou fazer a pergunta. So I'm going to ask you again. Se Jesus voltasse agora, neste momento, If Jesus comes back right now, in this moment, depois do que aprendemos e reforçamos os que já sabiam, de que sim, after we Jesus, learned Deus perdoa os nossos pecados. that Ele foi Jesus preparar um really lugar para nós. forgive our sins and He was preparing a place for us. Se Jesus voltasse agora, você seria salvo? Quem If concorda, Jesus levante comes a mão, back por right favor. now, could you be confident that you are saved? Amen. Amen. Louvado seja Deus. Praise the Lord. Irmãos, nós devemos olhar para o sacrifício de Brothers Jesus and na cruz. sisters, we need to look at the sacrifice of Jesus on the cross. Não deixamos confundir as nossas cabeças, nossas mentes, com coisas que pessoas para o mal pegam a palavra fé e usam de uma forma equivocada para nos confundir. Por favor, não deixe que isso aconteça. Don't be confused because of
some people just tell us the wrong definition of faith. Eu vou convidar os irmãos para estarmos de pé e juntos vamos louvar com o hino Ao Olhar para a Cruz. I want to invite you to stand up right now, and we're gonna finish with singing a song, Ao Olhar para a Cruz, looking at the cross. Louvor, equipe de louvor, Val, Mary, por favor. Andei tão cego, sem rumo certo, buscando a paz e descanso. Eu procurei por tantos meios justificar meus erros, mas ao clamar
Pai, Oh, Heavenly querido Father, Deus, obrigada. Obrigada pelo projeto de Father. salvação que o Senhor fez para mim, para todos nós, for the seres plan humanos. of salvation that you made to all of us human beings. Obrigado porque podemos entender que com fé nossos pecados sim são perdoados. Thank you that we can understand that by faith our sins are forgiven. E nós seremos salvos e iremos morar com o Senhor na eternidade, não porque nós merecemos, mas porque a Tua graça nos salvou, And pela you're gonna Sua misericórdia. saved, not because we deserve, but because of your mercy. Obrigada, Senhor. Mais uma vez nós te you, agradecemos. Once Seja again, conosco no we- decorrer desse sábado preparado Thank para you. nós com tanto carinho. Thank you for Obrigada, this Senhor. Sabbath and everything that you are giving us. Eu te agradeço em nome de Jesus. In Jesus' name we pray. Amen. Amém. Amém.